Eu fiquei em sala de aula 3 anos, depois eu meti o pé pra fazer outra parada. Tu sentiu que o perfil do aluno mudou de lá pra cá? Cara, muito. Muito. Pra melhor, pra pior? Pô, cara, vou te falar. Não, o pessoal culpa, pandemia, não sei o que, não sei o que. Eu acho que tá faltando pulso dos colégios, cara. Não só dos colégios. Eu sempre, outro dia eu tava conversando com Tá pais. tudo muito permissivo. Tava na porta do colégio das minhas filhas esperando elas pra pegar e as mães estavam reclamando de alguma coisa lá que eu não vou lembrar o quê. Lembrei. Era uma maquete que elas tinham que fazer na escola. E aí as mães estavam tipo se vangloriando da maquete das filhas. Até aí, ok, pô. Tipo assim. Aí eu comecei a pescar o assunto, porque lá em casa é assim, elas têm que fazer o trabalho, eu vou dar os meios e vou assessorar. Eu não vou fazer, eu não meto a mão pra fazer nada delas, de trabalho de escola. A não ser que seja muito complexo. Uma parada muito complexa tem que fazer, aí eu me dou o jeito de ajudar. Agora, se é algo que elas podem perfeitamente fazer sozinhas, elas fazem. E aí, pô, elas tinham que fazer a maquete, as minhas filhas fizeram a maquete delas. E do jeito delas, pô. Porque o trabalho era pra elas, não era pra mim fazer. A mãe descobriu depois, né, no papo, que elas estavam se vangloriando porque elas tinham feito a maquete da filha. Aí eu falei assim, pô, aí não faz sentido, né? Porque o trabalho não foi pra senhora. O trabalho foi pra ela. Se a maquete dela ficou linda, maravilhosa, foi porque você fez, o 10 foi pra você, não foi pra ela, pô. É pra treinar a coordenação dela. É pra treinar o corte dela. É pra ela ganhar experiência, não a senhora. Então, onde eu quero chegar é que muitas coisas que acontecem hoje, que nem fala que da geração, não é culpa da geração sozinha, é culpa dos pais da geração, pô. Porque é você que dá o limite, é você que cria, é você que dá os parâmetros pro seu filho. E aí, quando ele chega em sala, a gente tem a mania de culpar, não. Lógico, a nossa geração, que a gente tem mais ou menos a mesma idade, tem 40 anos, né? Então a gente tem 40 anos. Porra, a gente teve acesso a uma informação. Eles hoje têm acesso a qualquer informação. Um leque. Eles pegaram um telefone, é um leque de informação. A gente não, era informação super restrita. Tanto é que eu fui parar no Colégio Naval com 17, não porque eu fiz a prova várias vezes. Foi porque eu só fui conhecer o Colégio Naval com 16, pô. Porque eu só conhecia Epicar. Por quê? Porque meu pai era da aeronáutica. Então meu pai me direcionou para Epicar. E ele não, em nenhum momento, falou assim, não, mas também tem o Colégio Naval aqui, ó. Só eu usava óculos. Então, pô... a gente tem a informação muito... A gente tinha, né? Informação muito restrita. Eles hoje não, pô. Eles têm informação de tudo que é lado. Então, assim... A informação não é a culpada deles serem do jeito que são. Porque ele vai ter a informação, ele vai vir com aquele papo tosco da internet e tu, como pai, tu vai chegar e vai o quê? Vai, ó, tof. Mas não é assim que o mundo funciona, não. A roda gira assim, ó. Então, aqui, nem que seja aqui em casa, a nossa banda toca assim. E aí, quando tu chegar na casa dos outros, quando tu chegar na escola, o teu filho vai se comportar conforme o teu parâmetro, não conforme o parâmetro que a geração deu. Então, o nego tem mania de culpar a geração. Eu não acho que a culpa é da geração, acho que a culpa é de quem tá criando a geração, pô. Então, tu tem que dar limite pro teu filho, tu que tem que dar o parâmetro pra ele poder entender onde é que a régua tá chegando, pô. E os colégios têm que chegar junto apoiando também. Exato. Sim. Porque eu vejo muito professor com medo de perder o emprego não se posicionando com as diretoras. Não se posicionando no sentido de, eu vou falar que a turma não tá legal, na verdade vão achar que eu que sou o culpado, eu que não tô tocando a turma como deveria ser, entendeu? Isso também acontece. Então isso acontece Com muito. frequência. Tá? Eu acho que é um conjunto, mas não tirando essa parte do colégio, deveria ser mais sentar com o professor, falar como tá a turma lá, o comportamento, tá atrapalhando o ensino? Muito. Então vamos mapear quem são os alunos que estão atrapalhando. Então vamos conversar só com esses alunos, ou seja, ter um trabalho melhor para potencializar a turma para um aprendizado. Não só as 2 primeiras fileiras prestando atenção, como era no colégio que eu dei aula, e das 2 para trás pagando colégio em vão praticamente sem saber nada e nem olhar para o quadro, entendeu? Então uma dica que eu daria era o quê? Ter um trabalho mais em conjunto, não só para cobrar o aluno, e sim para ensinar que ele pode trazer um ambiente melhor de sala de aula. E não resolvendo, aciona aquele que tem de direito, né? Quem? O pai. Chama o pai, pô. Ó, então, aconteceu isso. A gente já tentou, já conversou com ele, a gente já fez isso. Só que, pô, isso dá trabalho, né? O nome é trabalho, né, filho? Tu mapear todo mundo, aí cai nessa... E tira do professor o tesão de dar aula, irmão. Pô, tira demais, mano. Porque o cara entra na sala, que ela já é uma sala problemática,
ele já entra com um pé atrás, meu irmão. Quando ele se depara com ninguém olhando para ele e ele tentando, se esforçando, trazer a atenção do aluno, não consegue, ele faz o pior do mundo, que é o quê? Jogar a toalha. E dar aula para 3, 4 que estão na frente, você acaba ignorando e você vai contra seus princípios, que você está ali pela alegria de passar informação, passar o conhecimento. Você acaba se podando e... E a nossa matéria é uma matéria ingrata, né? Porque o cara, se ele realmente não se dedicar, ele não consegue, cara. E é fato isso. Se ele não chegar... Não adianta, o Sandro pode entrar em sala, eu posso entrar em sala e resolver 500 questões em um tempo de aula. Eu e ele vamos ficar pra caramba. Porque a gente resolveu as 500. Se ele não sair dali e resolver 2, dá ruim. Deu ruim. É isso aí. Eu falo, na verdade eu falo, né? Esse é o básico. Matemática é língua, pô. É linguagem. É igual o inglês, igual o espanhol, igual o alemão. Se você não fala, se você não pratica, você esquece, pô. Você não faz, que é o que os teus alunos lá, os coroas que sempre trabalharam, engenheiros que sempre trabalham com cálculo, é o que eles estão fazendo contigo, né? Eles estão praticando a matemática. Isso aí. Para não esquecer. Né? Isso é bom por uma série de motivos, até de questão de saúde. A questão mais difícil do mundo é muito fácil depois que tu vê alguém resolvendo, pô. Pode ser a mais difícil, mais piranhada do mundo de difícil. Alguém resolveu pra você, ela ficou fácil. A partir daí ela tá fácil. Sim. Ela ficou fácil, pô. Então, aí você tem que. Aí cabe a você sentar e você dar o seu suor e lágrimas ali em cima da questão pra conseguir fazer alguma coisa. Senão... Mas olha só, tu me deu um panorama aí, o Esquiano também, que faltou pulso do colégio ou faltou pulso dos pais, né? Estão com menos disciplina. Vou traduzir como disciplina, tá? Tá com menos disciplina do que era há 10, 15 anos atrás. Mas tu tem um porquê, tu tem uma explicação, tu tem um pitaco do porquê que tá assim? Não tenho nada formado, não. Porque vem... essa alteração costuma ser para o bem, né? Mas, na verdade, são adaptações de teste, né? Vendo que dava certo, então muda e passa... são adaptações para o bem, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que essa piora... Eu acho que tudo acelerou muito rápido, cara. Se a gente for ver, né? A internet, a tecnologia... Ela não avançou, foi em PG Ultra Full, assim. Foi das galáxias. E aí a galera não se adaptou muito bem. Hoje, para uma pessoa estudar, ela tem que ir muito mais do que... Nossa fuga na época era um futebol, a galera chamar para jogar bola na rua, era uma sessão da tarde... um filmezinho Lagoa Azul, ou seja, era uma coisa ou outra que fazia você desfocar. Hoje em dia, meu irmão, o cara vai estudar com notificações ativadas em tudo que é lugar, cara. E aí tudo se torna mais difícil, prender essa atenção, ter mais foco. Tanto que quem consegue controlar isso, a pessoa acaba se destacando em tudo, cara. Entendeu? O cara consegue otimizar o estudo, deixando de lado as coisas paralelas, que são muitas hoje, não adianta, o mundo mudou muito. Então, as coisas que, quando a gente estudou pro Colégio Naval, eu falei para ele, a distração era o quê? Um futebol, vai soltar uma pipa, aí choveu, não tem pipa, pronto, vou estudar. Isso aí. Entendeu? Não tinha o que tem hoje. Hoje choveu, tem videogame. Videogame tem... Eu tava vendo esses dias, meu irmão, com minha esposa, conversei com ela. Meu irmão, as crianças, minhas 2 filhas no sofá, cada uma com um celular, e eu pensando, meu irmão, eu tinha um minigame preto e branco, dava uns tirinhos, caía o bichinho morto, o minigame, cara, preto e branco, todo arcaico, e hoje em dia o celular vira um jogo das galáxias. Eu não sei nem se vende mais videogame portátil, que não precisa. Vende o Wii. Agora tem o Wii. Mas vamos dizer que não precisa, não precisa, isso que eu tô falando, de uma modernidade do tanto que a gente chegou. Então, hoje em dia, para você se concentrar e ter foco nos estudos é muito mais difícil. Porém, quem consegue, quem se adapta, sai na frente. Mas aí, como é que tu fala para tuas filhas? E depois eu vou perguntar a mesma coisa pra você. Como é que tu fala para tuas filhas que tem que ir lá no que é, entre aspas, tá? Menos interessante. Que tem que estudar ao invés de ficar no TikTok. Eu faço isso com barganha, irmão. É igual, você não trabalha para receber o salário? E se eu falar não vou te pagar o salário, você então não vou trabalhar. É quase isso. Você não quer ficar no celular? Então vamos lá dar uma estudada. Fechando aquela lista, você volta pro celular.
Isso daí é infalível. O ser humano não tem jeito, ele é feito por recompensas. E para ter a recompensa, tem que pagar o preço. Pagou o preço, ganhou a recompensa, que é o nosso salário de mês a mês. É isso aí. Lá em casa agora, a do meio tá estudando pro colégio militar. E aí eu tô dando aula para ela em casa, né? Português e matemática. Português ela faz aula online com uma professora conhecida. E matemática eu dou aula para ela. Cara, eu tava falando com a minha esposa hoje. Eu tava vendo, outro dia eu vi uma postagem do Bolt, né? Que era, eu treinei 4 anos para correr menos de 10 segundos, né? Treinei 4 anos e era chato pra caramba. É chato pra caramba tu treinar, cara. E aí eu tenho que enfiar na cabeça dela o tempo todo que aquele momento ali é pra ela fazer uma prova de 4 horas. E aí tu falou da barganha. Lá em casa não é barganha, não. Em casa é reposição mesmo. Vai Não é que... É chicote. É chicote sal grosso. Porque assim, lógico, dentro da taxa aceitável do chicote sal grosso. Elas têm as obrigações delas. Então, desde pequena, elas sabem as obrigações delas. Então, por exemplo, elas têm a explicadora que auxilia elas na parte de dever de casa, de acompanhamento dessa rotina que eu não consigo, nem minha esposa. Então, para não deixar na mão delas, tem uma explicadora que faz. Só que quem tem que levar o dever para a explicadora, quem tem que acordar de manhã para ir, são elas. O material. Eu não meto a mão, eu procuro nem acordar elas, eu acordo. Elas têm que estar 8 horas na explicadora. 7h30, eu só o celular despertando. O celular desperta, uma acorda a outra, elas levantam, escova o dente, pega a mochila delas, bota a roupa e vão embora. Voltam, elas chegam, aí a mais velha lava a louça, a mais nova tira o lixo do banheiro, arruma a cama do quarto, a do meio passa o aspirador de pó, e aí agora vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês têm o tempo livre de vocês aí pra ver televisão, pra ver série, pra ver o que vocês quiserem. 11 horas, todo mundo tem que estar tomando banho. Porque 11h30, meio-dia, a gente tem que estar almoçando, porque meio-dia... Cara. Então, assim, elas têm a rotina. Elas sabem qual é a rotina delas. Então, tá tudo por escrito. Isso daí é educação pra vida, cara. Então, assim, eu não preciso... Lógico, ainda são crianças. Então, tem hora que eu tô lá trabalhando, daqui a pouco eu ouço... Pô, ninguém tá lavando louça. Eu falei assim, cara, ô Rebeca, tu não vai lavar louça, não? Ah, tio, aí vai lavar louça. Ô, Cleiton, tu não vai botar comida pras cachorras, não? Aí, vai... Lógico, tem que estar sempre lembrando, né? Mas elas têm a rotina. Na nossa cabeça lá é a rotina. Elas têm que ter uma rotina delas.